Mais um podcast entre nós, chegando até você, a sua família, a sua casa. Hoje um episódio muito mais que especial. Eu sei, gente, eu sempre falo isso, mas é porque cada tema é pensado com muito carinho, com muito amor para chegar até você. Informação, conteúdo bom e prático para que você possa aplicar na tua casa, na tua família, na tua igreja. Antes de começarmos, um agradecimento especial à TV Aribiri, que está sempre apoiando esse nosso podcast. E não esquece, deixe o seu like nesse vídeo, compartilha com seus familiares. Você vai ver que o tema de hoje é muito interessante e muito palpável, muito prático para o nosso dia a dia. Então deixa o seu like, comenta aí o que você está achando do nosso podcast, quais temas a gente pode tratar, se tá legal, se não tá, se a apresentadora aqui não é muito boa, se precisa melhorar, não tem problema. O importante é que você comente e participe conosco desse podcast. E quem vai estar entre nós hoje é o Everton. Everton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado por você ter vindo. Você que não conhece ou não sabe quem é, o Everton é um nutricionista que vem atendendo aqui na nossa paróquia. Mas vou deixar ele se apresentar um pouquinho. Quem você é, o que você faz aqui na paróquia, como é que é o seu trabalho? Bom, meu nome é Everton Meneghelli Carvalho, sou um jovem senhor, quase 38 anos, sou casado, pai de 2 meninas e estou com um bebezinho aí para nascer. E coisa boa. Menina também ou menino? Não, menino, agora é o José. Um socorro para você em casa. E eu sou formado em Educação Física e nutricionista também. Então, aqui na paróquia eu desenvolvo o trabalho de atendimento nutricional com o público que nos procura e a gente prioriza aqueles que têm algum tipo de doença. A gente avalia o grau de necessidade dele e tenta dar uma atenção maior. É só aqui na paróquia que você exerce esse tipo de trabalho voluntário? Voluntário, sim. E partiu essa iniciativa, foi de você? Foi aqui da paróquia? Como é que foi esse encontro? Então, eu acho que a vida religiosa, né, como católico, sempre me pediu isso, assim, né? Eu vejo que Deus me deu tanto, 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 que eu posso ofertar um pouco. Então, eu vejo nesse tipo de trabalho uma forma de ofertar a Deus, né, na figura dos pacientes que eu atendo, das pessoas que eu tenho contato, um pouco disso que Deus me deu. Então, nosso papo de hoje é sobre nutrição. E aí eu acho que o pessoal de casa já deve estar meio assim. Mas esse podcast não era para falar só sobre assuntos paroquiais, assuntos da igreja, assuntos que nos levam para Deus? E aí eu já começo assim. O que uma coisa tem a ver com outra? Total, total. Pensa que você é um templo do Espírito Santo. Você é formado por cabeça, corpo, membros. E a qualidade deste corpo, muitas vezes, define como você vai servir, a qualidade do seu serviço, como você age no mundo. Muitas vezes passa por isso. Claro, a gente tem santos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que era aquela senhorinha franzina e tal, fraquinha, mas com um espírito gigantesco, né? Mas nós não temos esse grau de santidade. Então, se a gente for pensar em sobrepeso e obesidade, que são a doença, né, a obesidade, que acomete grande parte da população brasileira e mundial, então há uma limitação no seu servir, no seu atuar, no seu trilhar de caminho rumo à santidade, do seu encontro com Deus. Então, quanto melhor estiver o seu corpo, melhor vai ser o seu servir. Eu já tive contato com pessoas que não podem ajoelhar na hora da consagração. Isso não é algo tão ruim se a gente for pensar. Deus entende? Deus entende. Mas Deus nos deu o discernimento, né, de cuidarmos do corpo. Por isso que uma das coisas que eu sempre falo é que cuidar do corpo não é vaidade. Cuidar do corpo é um sinal de caridade, principalmente para aquelas pessoas que vivem com a gente. Porque
Se você estiver doente, alguém vai ter que zelar por você, vai ter que cuidar de você. Imagina se você estiver acamado. Claro, vai ser um sofrimento para você? Vai. Mas para os seus familiares também. Então, quando a gente investe hoje, esse tempo presente, tudo que nós temos alcance, seja pela nutrição, seja pela atividade física, seja pelo manejo do estresse, seja tendo um sono mais adequado, o seu corpo vai estar melhor. Então, assim você vai conseguir servir melhor, você vai conseguir exercer a sua função no mundo de uma forma melhor. Bacana que você falou que a gente não cuida por vaidade, né? E aí eu acho que até por muito tempo, assim, até dentro da própria igreja, se reprimiu muito a questão até do cuidado físico, né? Sendo de forma nutricional ou de uma atividade física, um pouco reprimida, né? Que aí você está exagerando no quê? Na vaidade, Assim. no culto ao corpo. E aí a gente sempre volta a como tudo na vida é. Em excesso para mais ou para menos, não é bom. Sim. E o mais difícil na vida, como dizia São Francisco de Assis, é encontrar o termo médio, ou seja, o equilíbrio, né? Eu cuido do meu corpo, não visando, quero ficar, eu no meu caso, né, quero ficar magra, quero ficar definida, os homens talvez querem ficar gigante, com braços enormes, meu marido é um desses, tá, gente? Ele quer ficar gigante, né? Deus queira que ajuda. Mas, e aí o mais importante é isso que você falou, é o corpo saudável para viver, talvez, se me permita, a sua vocação. Exatamente. Né? Que você falou em cuidar da sua Exatamente. profissão, da sua vida, mas no caminho da vocação. E essa citou Madre Teresa de Calcutá, eu fiquei aqui pensando. A gente citou antes de começar o podcast João Paulo II, São João Paulo II, que foi um santo que, enquanto vida, fez muitas atividades físicas e tal, e talvez isso que proporcionou ele, talvez uma longevidade Sim. tão grande. E você vê ele velhinho, ajoelhando, aquela coisa linda assim, de se ver, né? Como ele tinha vitalidade. Muita vitalidade, isso é verdade. E ele ainda não é santo, se não me falha a memória. Eu acho que é. Não, João Paulo II Ah, sim. Quem não é santo é um rapaz do Rio. O Guido. Guido. Ele já é santo? Não, ele é servo de Deus. Servo de Deus ainda, né? Que era surfista. Era seminarista, mas era surfista. Sim, e a história dele é muito bacana. Eu não conheço detalhes, eu só sei bem por alto, assim. Mas eu fiquei pensando, né? Quais santos que eram, assim, esportistas ou que tinham esse cuidado mais expressivo e que até mostrou um caminho de vida, né? E aí me lembrei desses... Do Guido, né? Do Guido e do João Paulo II. Não sei se alguém lembrar de mais algum aí, quiser comentar. Tem um documento Santo Sarado. Mas os santos sarados era sarado de cura interior também. Era de cura interior. É do Padre Léo. Padre Léo, é. Aí eu não sei, mas Padre Léo era muito adepto da atividade física, em especial por causa da casa que ele tinha de dependentes sim, químicos, né? Sim. Que atividade física necessita bastante. Mas voltando então ao nosso assunto de nutrição, né, a gente vai alinhar bastante então na nossa conversa hoje a nutrição com a atividade física, né, que são coisas complementares. E por que são complementares? Porque quando a gente olha para o corpo, a gente sabe que a gente pode intervir de diversas formas. Para mim, nutricionista, é fácil falar assim, olha, você vai comer menos 300 calorias e a gente vai alcançar o déficit calórico e ter um resultado em cima disso. Só que, se você olhar 300 calorias, dependendo do que você for comer, se você tomar um sorvete, às vezes você já bate isso. Então é muito difícil manter um déficit calórico prolongado, né, por muito tempo. Já com a prática de atividade física, a gente consegue, não só no momento, né, que você faz a atividade física, de ter um gasto energético naquele momento, a gente também consegue ter o estímulo para a produção de mais massa muscular. A massa muscular é um tecido que gasta mais energia.
Diferente do percentual de gordura, diferente do tecido gorduroso, que quase não gasta energia. Então se eu virar. Porque nós mulheres, às vezes, a gente fala muito assim, né? Não precisa ter músculo, não. Não precisa ficar definido, não. Eu só quero perder essa gordurinha aqui que tá me atrapalhando, né? Então, na verdade, se eu ganho músculo, que não precisa ser tão torneado, talvez, como os rapazes gostam, né? Ele vai me ajudar a Vai. queimar essa gordurinha Vai mais. te ajudar, porque ele é um tecido metabolicamente ativo. Ele gasta energia para ser sustentado. Tanto que a gente vê que as pessoas que são sedentárias, que não têm o hábito de fazer atividade física, elas têm um percentual de gordura um pouco mais alto. Na grande maioria, né? Existem exceções. Mas na grande maioria elas têm um percentual de gordura mais alto. Muito por quê? Porque você não usa esses grupamentos musculares como alguém que pratica atividade física. Então, logo que você sai do sedentarismo, que você inicia a prática de atividade física, você já começa a ganhar um tanto de massa muscular. Claro que a atividade que você exerce, que você faz, por exemplo, se você faz corrida, se você faz caminhada, se você faz musculação, se você faz crossfit, ela vai direcionar o seu ganho de massa. Por isso que corredores, eles têm até um certo limite de ganho de massa. São mais magrinhos, né? São mais magrinhos, mas depende do tipo de corrida também, porque se for uma corrida de curta duração, pensa no Bolt. Olha o Bolt, lembra do corpo dele? O cara é extremamente forte. É forte. Ele precisa ter impulso. Ele precisa ter impulso, ele precisa ter explosão. É muita força que ele precisa para fazer aqueles 9 segundos, 100 metros em 9 segundos. É diferente de um maratonista. Que são os magricelinhos. Que são os bem magros, bem franzinos, que você vê assim, você fala, gente, coitado. Porque ali ele precisa ter uma condição de cardio. Como Exatamente. O tipo de fibra muscular dele, que é mais desenvolvida, é essa que usa gordura para para produção de ATP, para ele exercer essa função dele. É verdade. Agora eu tô pensando aqui, jogador de futebol geralmente tem as pernas mais torneadas. Sim. O abdômen mais forte. O abdômen eu nunca reparei. Mas as pernas eu já reparei. O jogador de vôlei tem mais ombro e costas, mas lá quem faz natação então nem se fala. Os ombros. Fica com os ombros gigantes, né? Eu não pareço, mas eu jogava basquete na minha adolescência, com 1,62 m. Sim, jogava. Era armadora. E você vê que dentro do basquete tem um misto, né? Existem jogadores fortes e jogadores um pouco mais fracos. Não vou falar totalmente fraco, não é franzino, mas mais perto do normal. O Jordan, talvez. O Michael Jordan não era tão gigante como alguns o outros. Bryant, que já forte, gigante. musculoso mesmo, né? Mas o que é exigido no basquete é agilidade. Para fazer os dribles, os movimentos rápidos, as mudanças de direção. Então, tudo isso exige muita agilidade do jogador. Você não pode ser pesado. Por mais que você seja pesado, você ainda tem que ser ágil. Não, pesado que eu digo é músculo. Uhum. Você não pode ter muito músculo porque você precisa ter leveza no corpo para ir e voltar, né? Bem interessante. Então, da parte da alimentação, a gente consegue selecionar o que você come. A gente sabe que algumas coisas são mais adequadas que outras. Nada é proibido. Porém, tudo precisa ter um equilíbrio. Bem naquilo que a gente falava. Então, aquela questão que muitos nutricionistas levam para um extremismo, por exemplo, não pode comer pão. Cara, calma, respira. Você pode comer pão sim. E se você não puder, vamos tentar entender o motivo pelo qual não é adequado que você coma pão na sua alimentação, tenha o pão inserido na sua alimentação. Porque não adianta a gente trabalhar só como um terrorista, né? Levar um tipo de medo às pessoas. Mas sim tratar isso de uma forma mais leve. Daquilo que você atende no seu consultório, qual é a dificuldade que você percebe que as pessoas mais têm em aderir a uma dieta nova? É a mudança de hábito.
mudança de hábito e ajuste de rotina. Por exemplo, eu posso desenhar um plano que eu acredito que seja o mais adequado para você. Chego e falo assim, Cris, ó, com esse plano aqui, ó, você vai perder X quilos, conseguir adequar aqui todas as vitaminas e minerais para você, tá tudo certinho, beleza? Beleza, eu te entrego isso, você me volta depois de um mês e fala assim, Everton, eu não consegui fazer. Aí, assim, eu me sinto mal, porque eu tenho que desenhar um plano que seja adequado para a sua vida. Por isso que a gente fala que o plano alimentar ele é individual. Porque eu conheço pessoas que almoçam 2 horas da tarde e pessoas que almoçam 10 horas da manhã. Então não dá para a gente pegar ali da gaveta uma receitinha e entregar para a pessoa. Muito pelo contrário, eu sempre adequo o plano à rotina da pessoa. E tento sempre fazer alguns links para que ela fique atenta no dia a dia dela mesmo. Por exemplo, eu não tenho tempo de tomar um café da manhã. Cara, você tem micro-ondas em casa? Tenho. Você tem gás em casa? Tenho. Fogão? Tenho. Você come ovo? Como. Você come banana? Como. Então, ó, vamos fazer assim, ó, 4 minutos no micro-ondas, você põe a banana para cozinhar, põe os ovos para cozinhar no fogão e vai tomar banho. Enquanto isso, enquanto a pessoa toma banho, o alimento dela está sendo preparado, depois é só descascar os ovos, descascar a banana, descascou, vai, troca de roupa, volta e come. Então, assim, são pequenos detalhes assim que vira a chavinha da pessoa, que ela consegue ver que aquilo é acessível a ela. Eu acho bacana que a chave, assim, me corrija se eu estiver errado. A chave mais interessante de se mudar não é assim, estou acima do peso, estou com colesterol alto, estou pré-diabetes, preciso emagrecer. Preciso perder peso, preciso fazer uma dieta. Uhum. Eu acho que a principal chave que muda é eu preciso mudar o meu estilo de vida. Eu preciso mudar a minha rotina. Então, talvez a ideia assim, eu já vi até um nutricionista falando assim, já peguei cara que come arroz, feijão e ovo só. Arroz, feijão e frango só. Né? E aí você consegue pegar aquilo que a pessoa já come, de forma não saudável talvez, e aos poucos ir trocando essa rotina. Sim, sim. A base nossa, na maioria das vezes, é isso, né? Aquilo que já é o hábito do paciente. Porque se é difícil mudar os hábitos, então inserir novos se torna mais complicado ainda. E novos do dia para noite, né? Exatamente. Que é o pior. Que é o eu pior. acho que a pessoa se engana. Vou fazer a dieta da lua. Vou fazer a dieta da sopa. Uhum. Agora só vou comer low carb, que é com pouco carboidrato. Agora eu vou virar vegano. Então, Gente, são tantos extremos que a gente vai caindo e acaba que esquece de fazer o básico. Né? Exatamente. Tantas, se você pensar, pelo menos assim, até meus pais, meus avós, cresceram comendo banho de porco, arroz, feijão, pão, ovo, carne, assim, era uma coisa quando tinha. Sim. Senão frango se criasse a galinha, né? E muito café. Tudo bem que talvez sei lá, 40 anos atrás, a gente não tivesse tantos níveis hormonais na alimentação. Talvez hoje é uma coisa que possa nos atrapalhar. Mas foram pessoas que comeram café, almoço, um lanche e uma janta. E a gente não tinha o excesso de obesidade nem doenças naquela época como a gente tem hoje. Sim. Nós passamos por dentro da nutrição, que a gente chama de transição alimentar. Então a gente vê que os hábitos mesmo mudaram. Hoje nós temos acesso a produtos industrializados. Antigamente, seus pais, os meus pais, não tinham tanto acesso, hoje eles até têm, mas os nossos avós, não. E também... Papai era um guaraná por Natal. Aí. Por Natal. Então, era uma garrafinha quente, que ele conta, papai vai ver isso porque ele vê todos os podcasts, que ele furava com um prego para tomar o dia inteiro aquele guaraná quente, no Natal. Olha aí. Tá vendo? Então, assim, aquilo não ia ter um impacto, porque era algo muito isolado. Hoje em dia, o guaraná, o refrigerante,
Na maioria da casa das pessoas, e pessoas pode ser até de baixa renda. Você abre a geladeira, você encontra refrigerante. Eu tenho contatos, eu atendo pessoas aqui na paróquia que não têm acesso a financeiro mesmo para comprar alimento, mas ela fala que ela tem refrigerante em casa. São as escolhas, né? São as escolhas. Então, é muito complexo, né? Como que vai sendo construído esses hábitos. E o difícil é a pessoa romper com isso, né? Por isso que é importante a gente intervir dentro da rotina. Dentro da rotina. Se ela me fala assim que ela toma um copo no almoço e um copo no jantar, eu vou falar, não vou falar para ela não tomar. Eu falo, olha, o adequado seria você não tomar. Mas já que você gosta muito, vamos reduzir? Toma meio copo. Vamos comprar um zero? E aí a gente vai Diminuir a pelas caloria, pelo menos. escolhas. Até chegar a um ponto assim de falar, beleza, eu consegui reduzir. Vamos tirar? Ah, não, eu preciso de alguma coisa. Eu gosto daquele gás na boca, as bolinhas na língua. Beleza, vamos começar agora a usar uma água com gás, espremer uma fruta, uma laranja, um limão, porque é uma saída. Já vai ter menos açúcar. Eu já vivi essa experiência, mas há muitos anos atrás eu não era tão viciado. Mas o meu marido era viciado. Em café ele ainda é viciado. Mas em café com açúcar. E aí, na quaresma desse ano, foi desse ano ou foi ano passado? Desse ano, eu desafiei ele. Eu falei, fica a quaresma sem tomar açúcar no café. Não, você quer impossível. Aí eu apelei, né? Falei, oferta pra Deus. Seu sacrifício, né? Joguei tudo, joguei pesado. Aí passou 3, 4 dias com uma dor de cabeça terrível. Abstinência. Uhum. Depois disso, pergunto se ele toma café com açúcar hoje. Então, assim, eu achei interessante você comentar isso, que as pessoas pensam, nossa, mas vai ser muito difícil tirar. Mas talvez esse processo de dor num curto espaço de tempo, já dizia Santa Teresa de Ávila, é justo que custe muito o que muito vale. Exatamente. Então, se a sua saúde vale muito, é justo que custe muito. Então, talvez você passe por esse período difícil de adaptação, né, de tirar o refrigerante, de tirar a cerveja durante a semana, que é uma coisa que interfere bastante com o nosso organismo. Sim. Né? Até o açúcar em excesso, mas eu não consigo ficar sem meu chocolate. Vamos comprar um chocolate com menos açúcar. Exato. Diminuir a quantidade. Talvez pode fazer um desafio. O momento também em que a pessoa consome também vai repercutir. Por exemplo, é diferente você comer um chocolate 3 horas da tarde. E muita gente não come só um pedacinho, né? Acaba comendo mais. Beleza. E para o organismo vai gerar um pico de glicemia ali, vai ter no meio da tarde uns malefícios, digamos assim. E é totalmente diferente você comer esse mesmo chocolate logo após a sua refeição. Você já vai ter uma subida da sua glicose pela refeição e o chocolate está inserido ali. Você não vai gerar outro pico de glicose num outro momento. E é melhor ainda quando essa pessoa come salada. Salada crua, salada cozida, porque as fibras vão interagir ali no processo, né, digestivo e vai fazer com que esse pico de glicose seja menor. E vai repercutir no que a gente chama da resistência insulínica, que vai evoluindo até aquela pessoa adquirir diabetes. Se a gente pudesse, assim, eu sei que existem muitas condições para talvez ter essa resposta, assim, né? Mas se a gente pudesse levar para o pessoal que está assistindo a gente uma receita, uma dieta, uma rotina diária, de forma que a gente pudesse ter uma mapeabilidade para cada um poder adequar a sua rotina. A ideia é assim, quem está acompanhando a gente, eu estou interessado em mudar de hábito, comer melhor, cuidar melhor do meu corpo. O que você orienta, assim, durante o dia? Quantidade de refeições, o que é legal em cada refeição, a pessoa fazer... Ou, às vezes, o que ela tem que deixar de escolher. O enlatado você já falou. Industrializado, você já citou aqui, que é uma boa tirar o máximo possível da dieta.
Você acha que dá pra gente conseguir montar Dá, uma... dá sim. Dá Então sim. vamos lá. É só lembrar de como que era a alimentação dos nossos avós, Aham. dos nossos antepassados, né? Não necessariamente que a gente deva abrir mão dos enlatados, dos industrializados de uma forma geral. Porque a gente tem que pensar que eles também promovem alguns benefícios. Ah, a gente não tinha acesso a milho, mas você tem um milho enlatado lá, O atum. o atum mesmo. A indústria, ela tem coisas boas. O atum me salva todas as sextas-feiras. Lá em casa Atum, a sardinha. gente faz o jejum da igreja todas as Aham. sextas, então a sexta a gente sempre come peixe. Entendo. Entendo perfeitamente. Sei como que é. Mas lá em casa são os ovos. Mas é porque o ovo é toda manhã já. Aí no almoço e na janta a gente Ah, altera. Cris, lá em casa tem dia de consumir 15 ovos. Nossa Então, senhora, somos 4, né? criar uma E- grande aí, ó. é... Economizar. Mas o que eu poderia falar? Acho que as pessoas elas poderiam trazer para aquela alimentação dos nossos avós. Pensar no mínimo de 3 refeições: café da manhã, almoço e jantar. Mínimo. Mínimo. Claro que ela pode fazer mais refeições, seria o mais adequado. E distribuir isso em porções. Precisa ter carboidrato, gordura e proteína. Muitas vezes os nossos cafés da manhã tradicional brasileiro, 100% café, o café com pão e manteiga, ele é pobre em proteína. Se você conseguir inserir um ovo ali, você já subiu muito o nível desse café. Só pra gente esclarecer, carboidrato é meu pão, O pão, minha proteína é meu ovo, o ovo qualquer outra coisa? e a gordura. A gordura A gordura ela pode estar presente na manteiga ali que a pessoa vai usar, num ou queijo. até mesmo o ovo. A gema do Aham. ovo tem bastante gordura. E que são gorduras boas pra gente. E café sem açúcar. De preferência, de preferência, de preferência. Mas se está muito difícil de tirar o açúcar totalmente, põe menos açúcar. Vai educando o seu paladar. Porque o paladar é treinável. A gente vê as crianças mesmo, né? Muitas crianças que não têm contato com o doce, com as sobremesas, o açúcar propriamente dito, a partir do momento que ele começa a ter acesso, ele ainda sabe bem o sabor dos alimentos. E eu passei isso lá em casa, porque na introdução alimentar da minha filha mais velha, nós não dávamos açúcar nenhum, zero açúcar. Mas um dia eu dei para ela uma mariola sem açúcar. E quando eu provei, falei: ah, mariola, beleza. Entreguei para ela, ela comeu mariola sem açúcar. Eu perguntei: filha, isso daí é o quê? Banana. Ela conseguiu conhecer, identificar o sabor da banana naquela mariola, coisa que eu não conseguia. Então, assim, a gente tem uma memória. O paladar é treinável, tanto para o açúcar quanto para o sal. O sal é a mesma coisa, né? E a gente sabe que, a partir do nosso processo de envelhecimento, as papilas gustativas, elas vão ficando mais frágeis, digamos assim. E você precisa de mais açúcar para sentir o doce. Você precisa de mais sal para sentir o salgado. Além do que, se a gente for pensar no açúcar, a gente tem acesso hoje muito fácil aos adoçantes. Uma gotinha daquele adoçante que você põe no seu café, você precisaria de 2 colheres de açúcar para você ter o mesmo grau de doçura. E você vai educando sua papila gustativa a sempre querer mais açúcar. Porque ela está acostumada com aquele doce que não tem caloria, né? Mas quando você não usa, você vai querer botar mais açúcar. Então você recomenda diminuir o açúcar. Diminuir o nesse caso. açúcar. Diminuir o açúcar. E voltando na sua pergunta, eu gosto de dividir o nosso prato, né, pensando nas refeições principais, almoço e jantar, em 4 quartos. Pensa aí no seu prato de casa. O prato redondo a gente divide, põe uma cruz nele, né? Uma parte de salada crua, qualquer salada crua, a gente pode botar as folhas, alguns legumes que a gente tem o hábito de comer cru, tomate, beterraba ralada, cenoura ralada. Um outro quarto de salada cozida, e aí entram todos
legumes que nós comemos cozidos. Uhum. Chuchu, batata, Couve-flor, couve-flor, brócolis. brócolis, abobrinha, berinjela, tudo isso. Um outro quarto de carboidrato, que aí entra o arroz, macarrão, polenta, purê. Tem que ser só um carboidrato? Não necessariamente. Se limite ao espaço do prato, né? Se é um quarto, é um quarto. Você vai botar um pouquinho de arroz, um pouquinho de purê, um pouquinho de... Feijão entra aí, não? Poderia entrar para alguns casos, né? Mas no geral, quando é mais aberto assim, a gente joga o feijão junto com a proteína, Ah, tá. que é o último quarto. Uhum. Aquele último quarto a gente vai botar proteína e feijão. A proteína seria ali os ovos, as carnes, peixe. Uhum. Eu já ouvi, os veganos comem muito feijão como fonte de proteína, né? Exatamente. Porque deixam de comer a carne, né? O peixe, Sim. o ovo, e acabam substituindo pelo feijão. Exatamente. Exatamente. Essa combinação que a gente fala do arroz e feijão, para eles é fundamental. Fundamental. É o arroz e feijão que juntos geram aminoácidos Exatamente. essenciais. Né? Exatamente. Eles se complementam. Uhum. Então, o café, o almoço e a janta. Mas se de tarde eu tô lá no trabalho, bateu aquela fominha, o que que eu posso colocar ali? Uma fruta. Uma fruta mesmo. Uma fruta. Qualquer fruta? Aí vai depender do Objetivos. seu objetivo, né? Algumas frutas a gente sabe que elas têm um grau de carboidrato maior. Por exemplo, para um diabético não seria muito adequado comer só uma laranja, digamos assim. Ele precisaria de mais fibra. Então, se ele só chupar a laranja, não é tão adequado. Mas agora, se ele come a fibra também, aquele bagaço da laranja, que é maravilhoso para o intestino, é muito melhor para ele. Entendi. Então, precisa ter a fibra, tá? Aí agora, se a pessoa tem outros objetivos, quer ganhar mais massa muscular, é importante a gente inserir proteína ali também. Aí a pessoa quer ganhar massa muscular, mas ela quer ganhar para ficar forte, quer ficar grande. Então a gente precisa dar mais energia ao longo do dia. E a gente não pode pensar em só uma refeição, né? A gente distribui isso, esses percentuais, para que a pessoa não precise comer como, vamos pensar assim, né? Aquele pratão de pedreiro só naquele momento. Ela consegue distribuir isso ao longo do dia. Entendi. Por isso que é mais fácil a gente dar a oferta de alimento para que a pessoa não fique com fome, pensando num processo de emagrecimento. É interessante que eu dê pequenas quantidades de comida de forma constante, a ponto daquela pessoa não sentir fome. Que aí a gente vai conseguir ter um déficit calórico pela oferta. É diferente de uma pessoa que come só 3 vezes no dia, ela come um pratão ali no almoço, um pratão no jantar e aquele café da manhã tradicional. Tá, se a gente quer fazer com que ela diminua essas refeições, a gente insere ali, nesses intervalos, algum alimento para que ela chegue lá no almoço sem estar com tanta fome. Que ela chegue no jantar sem estar com tanta fome. É totalmente diferente, né? Quando você vai fazer o seu prato, quando você está com fome, muita fome, e quando você está um pouco mais satisfeito. A gente respeita muito essa questão da fome fisiológica. Às vezes você passa o dia todo na praia e não comeu nada lá. Você chega em casa parado de fome. É normal. E ali sim você vai comer um pouco mais. Mas nos outros momentos a gente consegue contornar isso. Aí tem a fome do reloginho também, né? Sim. Se eu almoço todo dia ao meio-dia, quando dá meio-dia eu tô com fome. Mas você já reparou, Cris, que se você passa de meio-dia, A fome passa. a fome É passa? por isso que é a fome do, A fome do passa? reloginho. O seu organismo, ele tem reserva energética, né? Para conseguir funcionar. Se a gente for pensar lá nos primórdios, o cara saía para trabalhar na lavoura, ele não levava 6 marmitas. 6 marmitas para comer, né? Muitas vezes ele comia 2 vezes ao dia, antes de sair de casa e quando chegava no final do dia. Então, o nosso organismo, ele se adequa a isso. A gente não consegue ficar mais de 24 horas sem água. Mas sem comer a gente consegue passar um Consegue, tempo maior. consegue. Até para a gente poder entender assim, que o nosso corpo ele consegue sobreviver
a fome em si, por Sim, um, sim, um período de totalmente. tempo só. E a gente traz isso até para o aspecto religioso, né? Uhum, Os jejuns mesmo. Igual a gente comentou da abstinência de carne, como uhum. pede a igreja nas sextas-feiras, Aí eu falei jejum na hora, é abstinência. é abstinência. A gente consegue fazer isso. Por Uhum. exemplo, na Sexta-feira Santa, né, que é um dos dias que a igreja Aí nos é jejum pede, mesmo. a gente consegue, mas a igreja orienta até que você faça duas pequenas refeições. A soma dessas duas refeições pequenas, elas não podem ser uma grande refeição. E não sei você, mas para mim é muito mais fácil ficar sem comer do que diminuir a porção. Olha, para Para mim o mim, desafio é muito maior quando a igreja vira e fala assim: faça uma pequena refeição. Aí eu é, prefiro ficar sem comer. mas nós somos Então obedientes. é o sacrifício mesmo, né? Porque é Sim. muito mais difícil você reduzir aquilo. Porque se todo dia, igual nesse exemplo que a gente deu, se todo dia eu como um pão com ovo pela manhã e um café, aí naquele dia eu vou comer meio pão e vou dividir o ovo com meu marido. Então, meio para cada um. A boca vai ficar Sim, sim. nervosa porque cadê o resto do meu pão? E além disso, eu vejo que, eu falo por mim, né? Tem um peso espiritual ali também. Uhum, Tem um peso espiritual. Aquele controle dos nossos instintos mesmo que nós temos que exercer. Porque é muito diferente eu fazer um jejum espiritual, assim como a igreja nos uhum. pede, e eu fazer um jejum Para para fazer um emagrecer. exame. É, para fazer um exame. Para fazer um exame. Ou até para um processo de Uhum, emagrecimento mesmo. É muito diferente. Tem uma carga totalmente diferente. uhum. Totalmente diferente. Para mim é penoso a Sexta-feira Santa nesse sentido também, né? Não só pela paixão de Cristo, claro, Uhum. mas por não comer. É um dia que eu me sinto fraco. Eu me sinto pesado, prostrado quase. Nossa, curioso. Essa experiência eu nunca tive. Na sexta-feira, na verdade, não sei também porque eu faço isso desde que eu me aprendi isso com minha avó. Então, assim, é uma coisa que eu cresci vendo. Na Sexta-feira Santa, a gente faz jejum até o meio-dia. Zero. Zero Uhum. alimentação até o meio-dia. Então, é um momento ali que, na verdade, me dá mais condição de viver a sexta do que se eu tivesse tomado café. O meu café, eu acho que me tiraria o espírito da quinta para a sexta. Uhum. Então, ao acordar e não me alimentar, é como se ali eu me ligasse com a paixão do Senhor. Uhum. E só ao Por- meio-dia, numa refeição em família, que é o símbolo, né, do encontro da igreja, Uhum. e ali a gente se une para as 3 horas celebrar Viver a em paixão, né? igreja, né? Uhum. Já E mas a gente consegue explicar isso também do aspecto fisiológico. fisiológico. A gente consegue explicar. Pensa que as pessoas que vivem de jejum intermitente, por Uhum. exemplo, tem pessoas que relatam se sentir muito mais produtivas É. nos momentos de jejum. Parece que a energia toda do corpo, ela não está mais trabalhando aqui na digestão e outra Exatamente, coisa, ela vem toda para a para mente, para o corpo. cognição, para a atividade que você precisa exercer. Uhum, E isso é uma coisa que é treinável também, né? Tem uhum, pessoas que se sentem bem, tem outras que não. Eu não fazia tantos jejuns. A partir do momento que eu comecei a fazer, o começo foi difícil, uhum, mas depois começou a fluir muito bem, uhum. muito bem. Mas claro que eu estou falando de um jejum assim, quando eu quero me sentir melhor cognitivamente nesse processo. Mas da Sexta-feira Santa, ou nos momentos em que, no início da Quaresma também, né, Na quarta-feira. na Quarta-feira de Cinzas, a gente, é uma outra Aham, data que a igreja pede, eu sinto um peso, uhum. eu sinto uma dificuldade maior naquele jejum. Curioso. Eu sinto. É, porque para mim, eu não sei, não vou dizer que é agradável, mas me dá mais força espiritual nesses momentos. Mas voltando à nossa alimentação, para a gente levar para o pessoal assim, dentro dessas escolhas, assim, às vezes o pessoal pode estar pensando: esse pão que você falou de manhã, tem que ser aquele pão integral? Como é que é? Não necessariamente. Isso vai variar muito de acordo com a pessoa, né? Uhum,
a gente vai levar em consideração o hábito, a gente vai levar em consideração se ela é portadora de alguma doença, a gente vai levar em consideração o paladar dela, porque o pão integral ele tem um pouquinho mais de fibra, certo? Mas se você comer uma fruta, a gente consegue adequar. A fibra, né? É, Então, no caso, a gente consegue ofertar uma... quem tem mais dificuldade de ir no banheiro, pode comer o pão integral. Mas se não gosta, adequa uma fruta aí. Qual fruta que tem bastante fibra aí que eu posso comer de manhã? Olha, aí a gente vai pensar para as frutas que são mais laxativas, para quem tem dificuldade de ir ao banheiro. Mamão, ameixa, são frutas assim que costumam ajudar bastante nisso. Bacana, legal. E então, E desculpa te interromper. Não, E fica à pensando quem tem dificuldade de ir ao banheiro, a gente não pode esquecer disso daqui, da água. É fundamental. Não adianta você só ingerir fibra e não ter água. Pensa na fibra como se fosse o cimento. É o cimento. Se você não tem água para diluir ele aquilo, resseca. a fibra por si só ela vai ressecar ali, vai formar um bolo e vai ser fica pior. difícil. Então a gente precisa muito de água. Beleza. Então a gente sai, aí café da manhã eu tenho essas variações. Se eu chegar no almoço, que eu acho que a maior dificuldade do pessoal são os legumes e a salada. Porque o arroz e feijão tá todo mundo acostumado ali de Aham. fazer, uma carne também, um bifinho, um franguinho, um ovo. É mais prático. Eu acho que o mais difícil é quando chega na salada. Tem Sim. alguma dica assim que a pessoa possa fazer para facilitar, para deixar para semana? Então, se a gente for pensar nisso, daria para a gente tentar adequar no paladar. Primeiramente, o que é mais fácil para você? Ah, não gosto de salada crua, não gosto de folha. Beleza, então vamos partir para uma cenoura ralada, alguma outra coisa, um tomate, pepino. Vamos buscar alguma coisa que você goste. Ou aquilo que está mais barato na feira. Também, também. Isso daí a gente analisa muito as safras, né? Aham. Então, a gente consegue ver o calendário de safra e isso repercute na feira, no supermercado. Então, Eu cresci, é engraçado, eu cresci com essa percepção muito fácil, porque eram as frutas que tinham lá em casa. uhum, Minha mãe era sempre assim, acabava só suco de laranja, 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 laranja. Do dia pra noite não tinha mais. Abacaxi, 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 abacaxi. Do dia pra sim, noite não tinha mais. Então eu acho uma mão de Deus nesse momento, porque você sim. percebe um ciclo para cada coisa, para cada época do ano. Então você encontra novos sabores, você encontra novas coisas novas opções. São novas ofertas de vitaminas e minerais também. Deus é perfeito, né? O que Deus faz é muito perfeito. E se a gente for ver isso, assim, são vários ciclos mesmo. Até mesmo se a gente for pensar no próprio animal, né? Se lá naquela pessoa que cultiva de modo bem agrário mesmo para consumo individual, ele não vai ter um frango todo dia para comer. Aham. Tem alguns restaurantes, numas capitais talvez um pouco mais enriquecidas, que eles têm exatamente isso. O cardápio deles não é fixo. O cardápio ele varia de acordo com a oferta do que eles encontraram na horta que eles produzem e dos produtores, pequenos produtores Sim. locais que eles têm acesso. Então, eu acho essa dinâmica muito interessante. Isso deve ser muito difícil, um Sim, desafio. com certeza. E o cardápio do restaurante muda todo dia. Você pode chegar lá, você quer comer, sei lá, frango com rabanete. Mas se não está na época de rabanete, você não vai ter rabanete para Sim. comer. Vai ser mais Vai difícil ser o mais acesso. difícil. Às vezes o frango não estava pronto para ser abatido, então não vai ter naquele dia. Exatamente, é isso mesmo. E tudo se torna muito mais natural, né? Claro que a gente traz para aquela linha que é do orgânico, sem uso de agrotóxico, de nenhum pesticida. Isso seria muito mais saudável, muito mais adequado para todos nós. Mas a gente consegue fazer a higienização mesmo, né? A gente precisa consumir aquilo que nós temos acesso. Isso.
Se você tem acesso à abobrinha, meu amigo, é abobrinha. Enfia a cara na abobrinha. Fica Até lá, bota uma mesmo quem vive cebolinha. de doação. Aham. Pensa quem vive de doação, quem recebe cesta básica. Ela não tem muito poder de escolha. Uhum. Ela não tem muito poder de escolha. Mas ela consegue lá naquele momento da xepa, da feira, comprar algo que esteja mais adequado. A gente vê vários catadores mesmo no Uhum. final da feira, pegando coisas. E eles sempre vão pegar aquilo que é da safra. Que é o que Aquilo que mais está tem. Tá mais barato e que que tá mais mais sobra. barato e que está sobrando. Uhum. Então, assim, a gente vê a mão de Deus nisso mesmo. Igual, a gente está vivendo a época da mexerica, né? E a Já mexerica... passou, não? Da mexerica? Passou, né? Mas eu ainda vejo, encontro bastante. Um outro ainda. Ainda tem. E aí, a gente, beleza, faz essas escolhas. E açúcar? Açúcar, o ideal seria o mínimo possível. Então, acho que aquela ideia que você falou inicial é, se você hoje come, não seja, seja lá o que for, parta pela metade. Sim, E é aí uma forma da gente vai... educar o nosso paladar. Uhum. E você falou um horário, o melhor é sempre depois de uma refeição. Faz diferença se é almoço ou se é janta? Vai fazer se a gente for pensar a nível intestinal. Ah, Porque no jantar, geralmente a gente come e já vai se recolhendo, vai diminuindo a nossa atividade física durante o dia. É um momento já que você se prepara, seu organismo se prepara para descansar. uhum. Para Então, o descansar. ideal seria depois do almoço, por exemplo. Sim, Se eu sim, sou viciada em chocolate. sim, Não é o meu sim, caso. Eu sou sim. viciada em coxinha, empadão, essas coisas mais salgadas. Doce é Doce nem Júlio, gente. tanto. Júlio que é... Não, Júlio também é salgado. Patrícia que é. Esposa de Júlio que é formiguinha. Que gosta de um docinho. Olha, eu sou do grupo que gosta do doce e do Do doce salgado. também, não. Eu troco qualquer doce por qualquer salgado. Não, eu como tudo. Eu como Quer tudo. dizer, aí interessante, porque o meu quer dizer ressalta uma coisa aqui que vocês não têm, que só a gente tem. Tem 3 dias no mês que eu fico querendo todos os doces do universo, Uhum. né? Que é a famosa TPM, que os níveis hormonais vão, né? Então, a mulher sofre mais para fazer a dieta nesse sentido do que o homem, talvez? Sofre. Sofre. Não tem como não falar que não sofre, né? Se a gente for ver até no símbolo do sexo, né? A mulher carrega uma cruz, né? Mas ela vai sofrer. Mas a gente vê também que uma dieta mais equilibrada tende a diminuir esses Sintomas. malefícios Aham. aí, esses sintomas ruins da TPM. Eu já vi um trabalho que falava que essa ânsia pelo doce é porque o seu organismo precisa de mais energia. Aham. E o seu cérebro sabe que o alimento que mais Mais tem rápido. energia, que ele vai adquirir energia mais rápido, é o doce. É aquele carboidrato refinado que já vai começar a ser absorvido na sua língua. Uhum. Então, por isso que você vai ter aquela vontade de comer doce. Mas é engraçado, eu vou ressaltar isso para nós mulheres, que antes de começar, até comentamos aqui, tem 1 mês e meio que eu e meu esposo, a gente começou o CrossFit, né? Eu já fazia, mas aí a gente retomou. E tem 1 mês e meio que eu tô fazendo dieta, assim, pesadinha, bonitinha, Bem regrada. bem regradinha, né? Tô indo no nutricionista. Aliás, Dr. Elber Barcelos, quem quiser seguir ele no Instagram, ele cria muito conteúdo bacana também de nutrição. Você cria conteúdo no Instagram ou ainda não? Tento criar, eu preciso criar mais. É @Everton. Everton.nutri e personal. Depois a gente coloca na descrição o arroba dele para quem quiser seguir. E aí, eu tô fazendo regradinho. Mas eu sei que hoje eu estou de TPM. Uhum. Apesar, assim, acho que os sintomas diminuem, mas por que que eu percebi? Na verdade, ontem, começou ontem minha TPM. Eu tava na dieta, como é que eu tô numa dieta bonitinha todos os dias sem sentir fome? Não mudei nada. Mas ontem eu senti fome de tarde. Sim, seu organismo Aí precisa de mais energia. aí eu peguei meu celular, que eu tenho um aplicativo, né? Aham. Aí eu falei, olha, Ela chegou. ela chegou a TPM, daqui a pouco a outra chega, aí acaba, Aham. né? E aí é uma situação assim, que às vezes a gente pode estar se cobrando enquanto mulher,
mas lembrar desses detalhes também Sim, e, assim, respeitar o nosso corpo. Eu não sim. comi nada a mais, eu só fiz uma reflexão. Falei, isso é só uma TPM, Aham. vamos aguardar a próxima refeição, beber mais água. Aí fiz um chá, bebi um chá sem açúcar, né? Para poder dar esses Ou até mesmo nesse período você engambelar. pode consumir frutas que têm menos caloria. Aham. Mas aí, no caso, eu estava no trabalho, eu não tinha essa Não tinha opção. A única acesso, né? opção que eu tinha era um chá. Aham. Aí eu fiz um chá, acho que foi um chá até de maçã que eu fiz, que era o que tinha, e Aham. bebi mais água até da hora de eu tomar meu Ofertou. iogurte. É, e aí segui. Bom, Uma então, coisa que você falou, Cris, que pode ficar como dica para as pessoas que estão em casa, que é muito interessante, você estava falando, né, de a dieta pesadinha, bonitinha. Você monta a marmita? aham, Então, isso é uma coisa que é muito bacana. Você monta no final de semana a marmita para a semana toda. nós Você vai montamos. cozinhar uma vez, você vai ter um pouquinho mais de trabalho? Vai, mas você nos outros dias da semana, sua comida está pronta. Só você chegar e esquentar. Não, eu vou falar mais. O fogão Fica tá limpo. limpo. A pia, 6 dias na semana, o fogão. A pia não, porque acaba que o café da manhã, essas coisinhas. Mas o fogão fica limpo 6 dias na semana. A gente geralmente pega o sábado, eu faço 7 marmitas para mim e 14 para ele, porque ele almoça e janta. Eu não uhum, janto, né? Eu faço um lanche para uma adaptação, que eu nunca fui de jantar na vida inteira. É aham, o que você falou. Eu nunca fui de jantar, foi sempre de lanche. Mas é um lanche saudável. Ele sempre foi de jantar. Então ele janta. Então, assim, é bacana ver como que a adequação da sua alimentação é uma adequação da sua própria rotina. exato, Não pode ser algo exato. novo, igual, ele não pode virar para mim, ah, você vai jantar, ou virar para o meu esposo e falar, você vai lanchar, Uhum, porque aí vai quebrar. São 37 anos de vida sem jantar. Eles são 35 anos jantando. aham, Então, como é que você quer mudar isso da noite para o dia? exato, Tem exato. cabimento. Por isso que é muito difícil, as pessoas pulam muito de nutricionista em nutricionista, né? E se veem frustradas, porque Uhum, algumas pessoas querem impor algo que não é a realidade daquele ser. uhum. Não é. Aí entra totalmente a questão da individualidade, dos hábitos de vida. Igual você falou, é uma construção. Mas é um alerta até para o pessoal que está acompanhando entender assim: se você vai num profissional que muda muito a sua rotina, conversa de novo com ele. Sim, Fala, seja firme, ó, não vou conseguir fazer isso. Vamos exato, mudar, vamos exato. fazer diferente. Seja, acima de tudo, honesto. Né? Ah, eu não consigo Não isso eu perde o seu consigo. tempo e É, não deixa o o profissional, profissional perder o tempo dele também. bacana. Porque tem que ser. O plano alimentar ele tem que ser adequado para aquela pessoa. Ele não pode ser impositivo. E agora, a gente soma essa alimentação, que já vai talvez aí tomar um tempo do nosso dia, a uma atividade física. O que, que seria o mínimo, não o mínimo necessário, mas diante da nossa realidade, né, que o pessoal, a maioria já vai pensar, ah, mas eu não tenho tempo, não dá, Eu não tenho não tenho dinheiro. dinheiro, eu moro, sei lá, moro num prédio que não tem academia, eu moro, não sei, é que é muito morro, eu não consigo subir, descer, acaba com o meu joelho. O que, que eu Uhum. posso fazer? Mais uma vez a gente vai olhar para a realidade daquela pessoa, né? Quando me perguntam assim, que exercício eu devo fazer? Eu falo, cara, você vai fazer o que você gosta. Ah, eu não gosto de fazer exercício nenhum. Ah, aí não, então não dá, né? Vai pro menos ruim, então. Vai aquilo que você mais gosta. Se é dançar, dança. Se é jogar futebol, vai jogar futebol. Os caras aí que gostam de dar pelada no final de semana ou durante a semana, vai jogar futebol. Se mantenha ativo, né? Uhum. Se você é aquela pessoa que trabalha faz o transporte de ônibus, experimenta descer um ponto de ônibus antes da sua casa.
Uma e boa dica caminha um essa. pouquinho. Ah, o elevador. Ao invés de subir todos os andares de elevador, sobe até um determinado andar e deixa para subir mais um até chegar no ponto que você quer. Tenta inserir pequenos gestos ao longo do dia que você vai conseguir aumentar o seu nível de atividade física. Não precisa ser algo extremo, porque tudo que é extremo não vai durar muito, tá? Então, por exemplo, se você tiver um degrau em casa, você pode fazer esse exercício. Sobe e desce, só um degrau, não precisa ser a escada toda. Só um degrau. Se você é idoso, não tem muito equilíbrio, apoia uma mão de um lado, apoia a mão do outro, só um degrau. Põe ali, ó, alguma coisa para você ver no seu celular. Provavelmente você está vendo esse podcast no celular. Então, faz isso. Delimita um tempo. Uhum. Não precisa começar com 2 horas de atividade física. Até porque isso não é o recomendado, né? Mas vai lá, começa com 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Quando você perguntou de recomendação, a gente tem os grandes institutos falando que a gente deve praticar exercício físico todos os dias, sendo que eles devem dar um somatório aí de pelo menos 150 minutos. Pelo menos Por semana? 150 minutos por semana. Não estou fazendo não. Ué, mas como? 150 minutos? Vai somando. Você faz aí o seu cross dura quanto tempo? 40 40 minutos? minutos. Aí você vai somando. Para quem é casado e não tem condições nenhuma, eu falo, usa o seu momento com o seu marido como atividade física também. Uhum. Usa isso. O casamento está ali no serviço. Queima boas calorias, não Queima caloria. Queima caloria. Pelo menos é uma forma de você aumentar o nível de atividade física. Eu falo isso porque dentro do consultório eu oriento. Tem pessoas que falam assim, não, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Isso daqui você pode? Posso. Ela fala, tá vendo? Dá para Sempre aumentar o tem nível coisa de atividade assim. física de alguma forma. A atividade física, eu acho assim, eu vi um estudo, né, eu esqueci a fonte do estudo, mas que fazia uma conexão do Alzheimer, que é a doença que a pessoa vai esquecendo, né, de tudo, e esquece até a- a- as coordenações motoras do corpo. Eles fizeram uma análise de pessoas que praticavam um simples exercício que era o agachamento. Eu sei que talvez pessoas com mais sobrepeso e problemas no joelho não consigam fazer o agachamento, né? Mas quem fazia agachamento retardava muito mais o Alzheimer. O avanço da doença, né? Por quê? O fato de você agachar não é uma atividade assim. Às vezes aqui a gente mexe a mão muito sem pensar, né? A gente faz um gesto, a gente dirige sem pensar, a gente anda sem pensar. Uhum. Você não pensa, vou colocar um pé. E aí o agachamento, ele trabalhava uma musculatura tal das pernas como um toda, né? Que forçava o seu cérebro a nunca esquecer. Uhum. E isso associado também à liberdade do idoso. Porque quando você chega numa fase, uma certa idade, se você não tem os músculos bem definidos, né, você tem dificuldade para ir ao banheiro sozinho, tomar Sim. banho sozinho, se alimentar sozinho. Então, essa visão da atividade física como não é para ficar definido, não é para emagrecer até assim excessivamente, né? Não é por vaidade. Não é por vaidade, é para te dar qualidade de vida. Exato. Volta àquela conversa inicial. Volta àquela conversa inicial nossa. Eu gosto de falar que a atividade física, ela nos serve como um instrumento de liberdade. Uhum. De liberdade, para você realmente ser livre. Você poder caminhar, você poder exercer seu papel no mundo. Quantos e quantos idosos a gente conhece que não saem mais de casa, que estão atrelados ali à cama ou o ambiente mesmo domiciliar? Vai do quarto para a cozinha, da cozinha para o sofá, do sofá para o banheiro, volta para o sofá, vai para a cozinha e fica só nesse ciclo aí E dentro de aquela casa. pilha de remédio, É aquela pilha de remédio. que é inevitável. Outra coisa que, enquanto nós que ainda não chegamos nessa melhor idade, é pensar, ao invés de preciso de ter uma aposentadoria para me manter na velhice.
Então eu vou investir agora, Exato. para eu chegar lá saudável e não precisar comprar aquele tanto de remédio. Exato. E lembra, né, que a musculatura é essa poupança. Uhum. A massa muscular é essa poupança, porque a gente tende a perder já com o passar do tempo. Então, para quem é inativo, para quem é sedentário, o quanto antes começar melhor, porque você vai estar investindo nessa poupança aí, né? Você vai estar produzindo mais músculo para quando você necessitar mesmo, você ter da onde tirar, você ter como usar. Igual você citou esse exemplo, Cris, do estudo, mas pensa também no equilíbrio que precisa para fazer um agachamento. Aham. E aí a gente faz agachamento todo santo dia. Você senta na cama. O sentar É um agachamento. é bem similar a um agachamento. Bem similar. Aí a gente vê pessoas que falam assim: ah, eu não posso fazer agachamento. Aí fala: ah, você faz o como no banheiro? Em pé? Não, você faz um agachamento. Você senta no sanitário, é um agachamento. Uma das adaptações no CrossFit, para quem está com problema, é sentar numa caixa, É, que simula uma cadeira, né? Então exatamente. você só senta, Uhum. levanta. Então, às vezes, até quem está em casa, gente, é só você pegar uma cadeira, E literalmente, sentar sentar e e levantar. levantar algumas repetições, para, descansa, faz de novo. Na hora que você estava falando, eu lembrei. Não vou citar o nome, não, senão ela vai ficar envergonhada, talvez, mas tem uma senhora na nossa comunidade que ela leva e busca a filha todos os dias na escola. Dá uma caminhada de 20 minutos. Então, ao final do dia, ela caminhou 40 40 minutos minutos. com a filha, perguntando como foi o dia na escola, a filha contando. Estreitando o vínculo. Olha quanta coisa ela está criando ali. Atividade Uhum. física para ela, para a filha, se aproximando da filha para ser uma mãe educadora. Exatamente. Eu me recordo muito disso em um determinado período da minha infância. Meu pai trabalhava perto da casa da minha avó. E ele me pegava em casa e me levava à pracinha. Era muito perto, 80 metros Uhum. talvez. Me levava à pracinha, ficava 5 minutos ali comigo e voltava. E eu lembro disso até hoje. Com certeza, essa criança vai lembrar desses Aham. momentos com a mãe, esse percurso da escola. Essa conversa que foi Sim, jogada ali, ou até mesmo o silêncio. A simples presença uma da outra exatamente. que já cria esse vínculo. A segurança, né, de você estar ao lado de Uhum, alguém que te ama, que guarda, que uhum. responde por você. Mas o que a gente pode fazer de atividade física assim, sem custo e na nossa rotina? Eu gosto muito de falar disso, né? Para quem tem filhos, os filhos são um ótimo instrumento para nos fazer trabalhar, né? Fazer Uhum. o nosso corpo trabalhar. Botar a gente para literalmente trabalhar o corpo, os músculos. Então, nas brincadeiras, as crianças adoram. Um pique-pega. Uhum. Talvez aquele momento que você pega a criança, deita no chão, fica com ela, jogando para cima. Você trabalha a sua Eu já fiz musculatura. CrossFit com meu sobrinho. Ele, no caso, era o peso. Tá E ele vendo? se porcando de rir, se As divertindo a crianças se beça. divertem muito, se divertem muito. Se você jogar no YouTube, você vê várias imagens, Uhum. vários estilos de treino assim com criança mesmo para fazer abdominal, para fazer a criança como peso na perna. Sabe aquela brincadeira de cavalinho? Essa Você mesmo, eu põe estou a criança ali fazendo. entre os pés, entre as pernas, né? E E levanta. joga a criança para cima e para baixo. E bota ela pra contar ainda, que ela treina. Exatamente, você está trabalhando a cognição dela. E toda vez que ela erra, você faz mais. Você faz mais. Ou se ela pular um número, você tem que voltar. Não Exato, pode roubar, exato. gente, nessa atividade física. Mas trazer qualquer gesto motor vai ser importante. Uhum. Seja com os filhos, seja nessa questão do trabalho mesmo, um ponto antes, um ponto depois, subir as escadas. Até mesmo assim, aquilo que você faz em casa, mesmo na sua o fato de faxinar a casa. Quantas e quantas vezes a gente deixa a casa cheia de poeira por Aham, por preguiça? preguiça. Oferta isso para Deus e vai fazer. Tem um lar limpo, um lar acolhedor, Uhum. com que as pessoas que estejam ali se sintam bem ali. Você me recordou de uma cena, né? Não uma cena que eu vivi, mas uma cena que é comum.
às vezes, né, crio propósito. Estou com propósito, eu vou descer um ponto antes. Eu moro no sexto andar, eu vou subir de elevador até o terceiro e o resto eu vou subir de escada. Bom, fiz esse propósito, Uhum. vou começar isso a partir de amanhã. Amanhã eu tô empolgado, fiz tal, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quarto dia, meu chefe, ó, não deu certo, me deu uma bronca, tava no ônibus, quer saber? Quero nem, vou nem pensar, hoje eu vou subir de elevador, tô merecendo, né? Meu Uhum. trabalho foi ruim. E aí vem a grande decisão, né? Que você até usou essa palavra aí. A gente pensa hoje muito que, amar. Amar é um sentimento. Amar é uma decisão. Sim, Então, no início da nossa conversa, a gente falou assim: esse meu corpo eu oferto para Deus. Esse corpo, Deus que me deu. Então, para eu me cuidar, eu preciso tomar uma decisão, que é de me amar e amar esse corpo. Então, eu tomo uma decisão. Então, mesmo zangado, chateado, eu tomo uma decisão na minha vida de que não, o trabalho não foi legal, não deu muito certo, mas eu preciso tomar uma decisão. E simplesmente vou ter que continuar. Vou descer um ponto antes, vou subir as escadas. E aí, quando você percebe, você precisava era fazer isso. exato. Porque Para a atividade. botar aquela carga para Exato, fora, para poder exato. descansar, para poder relaxar. Se a gente for pensar historicamente, o esporte ele nasceu em cima disso, de botar toda essa energia reprimida para fora. Uhum. O esporte, né, Você não esporte sabia disso, não. quanto jogos assim, Uhum. né? Ele nasceu lá dessa forma, com o intuito de fazer com que você gastasse energia mesmo. Essa energia que era vinculada à violência. Uhum. Então, ali é o momento. Por isso que para as pessoas que têm depressão é muito importante a prática de atividade física. Vamos tocar nesse ponto. Muito, muito importante. Bacana. A atividade física libera vários neurotransmissores que promovem uma sensação de bem-estar. E Uhum. se você começa o dia fazendo alguma atividade, seja uma caminhada, que for, já dessa forma, o dia vai fluir melhor. Por quê? Você fez a atividade física no começo da manhã, estou me sentindo bem, agora eu já me sinto melhor para poder cuidar mais da minha alimentação. Caramba, eu estou cuidando da minha alimentação. Uma coisa vai dando ânimo para a outra. Uhum. Aí você consegue trabalhar melhor. Seu humor muda. E aí você consegue pegar seu filho no colo sem sentir dor nas costas, sem sentir dor no Sim, braço. sim. Você Tudo consegue isso. chutar uma bola, correr. Você consegue exercer o seu papel no mundo. Uhum. Você consegue exercer sua vocação. Seja ela aonde, em qual âmbito for que você estiver inserido, né? É. Seja matrimonial, seja religiosa. Ou qual período da vida você tá? Às vezes é avô, é avó, então tá com Sim, um idoso com uma criança pequena. Então, se você se mexe mais, você consegue mexer mais junto com a criança e criar um sim, vínculo mais saudável, mais interessante. Então, assim, é, é necessário também, assim, este passo nos momentos da dificuldade. totalmente. Cris, pensa que nós somos adultos. Nós não somos mais crianças. Não somos mais crianças. Então, por que eu vou ficar me mimando? Eu vou ficar me dando pequenos prazeres. A gente tem um objetivo. A gente tem um objetivo. Se você parar e pensar aonde eu quero estar, Uhum. eu quero chegar ao céu. O que eu vou precisar fazer para chegar ao céu? Eu quero emagrecer. O que eu preciso fazer para emagrecer? Eu quero ser mais saudável. O que eu preciso fazer para ser mais saudável? Eu quero ser um pai melhor. O que eu preciso fazer para ser um pai melhor? Uhum. Trazer essa reflexão. Se é porque eu tive um dia ruim que eu não vou para academia, se é porque eu tive um dia ruim, eu vou me dar ao luxo de comer um chocolate, de parar na padaria, comer aquele sonho maravilhoso, Pedir um hambúrguer no pedir iFood. um hambúrguer? Não. A gente tem que pensar no prazer maior que vem. Aonde você quer estar? Uhum. Qual é o seu objetivo final? Porque são esses pequenos prazeres que nos tiram do trilho.
E é interessante, você tocou nesse assunto antes, eu tinha até esquecido. O quanto que a gente quer satisfazer um prazer, e a comida é uma recompensa rápida, Muito rápido, né? E aí muito tem rápido. gente que procura prazeres em outros lugares, como na bebida, nas drogas, na No sexo, pornografia, no sexo e entre outros. Mas como que a comida, até a própria igreja fala bem pouco sobre isso, talvez é uma falha. E aí eu posso falar, nossa, porque somos igreja, né? Que falamos muito pouco da gula. uhum, Então, às vezes, até um exercício espiritual, você fazer a sua alimentação correta, uma regrada, oferta, uma oferta. Mas eu uma digo oferta. assim, até é uma questão de um respeito a este templo que é o Espírito Santo e um autodomínio, que é isso Uhum. que Paulo falava tanto nas suas Sim, cartas, né? Que nós temos os frutos da carne e os frutos do Espírito. Então, se eu estou vivendo somente pela carne, que recompensa terei? A sim, morte. Mas se procuro viver os frutos do Espírito, aí poderei alcançar a vida eterna. Então, se a gente consegue ter mais este impulso, mais este cuidado, mais este carinho com o nosso corpo, de dominar os nossos impulsos e as nossas paixões, teremos um matrimônio mais saudável. Os exato. sacerdotes terão uma missão mais saudável. Conseguiremos criar os nossos filhos de forma mais saudável, teremos uma vida mais prolongada, entenderemos melhor as situações que a gente vive. Porque é o que você falou. Se eu tenho uma alimentação e uma atividade física, seja dentro da minha própria rotina, né? Se eu me movimento, o meu corpo e os meus hormônios, eles se harmonizam e aí eu tenho mais clareza até Sim, para tomar decisão. sim, sim. Até mesmo assim, dentro do processo de intervenção que a gente faz dentro do consultório, a gente analisa também os fatores de estresse que aquela pessoa tem. Uhum. Como ela contornar algumas situações, e por isso que é importantíssimo o trabalho integrado É que é de mais um uma psicólogo do equipe, que um nutricionista aí, né? porque não é que às vezes entra como um psicólogo ou não, mas quando você para, que a gente desenha essa rotina, né? Uhum, Eu pergunto assim, que desenho? Me fala, você acorda que horas e dorme que horas? uhum. Beleza, eu já sei que você dorme pouco. Olha só, Cris, vai ser melhor no seu processo de ganho de massa muscular se você conseguir dormir um pouquinho mais cedo. Você acha que dá? Ah, na rotina que eu tenho hoje, eu acho que não dá. Beleza. Tá, você acorda e faz o quê? E a gente vai vendo todas as Uhum. atividades ao longo do dia. E nisso, Mas eu tenho certeza, quase ninguém conta que acorda e fica meia hora no telefone fazendo nada. exatamente. Exatamente. Aí é outro ponto, né? Talvez, assim, porque demanda, é aquilo que a gente falou, demanda muito autocontrole. Uhum, Muito autocontrole. Hoje mesmo eu desliguei todas as notificações. Eu tô com uhum. minha esposa em casa perto da Paris, Meu Deus, não faz isso então, não. mas aí eu sei que por ela eu tenho que sempre olhar. Aí já tem que deixar pelo menos para tocar, se ela precisar me Aham, ligar. Mas aquele símbolozinho do WhatsApp eu não vejo mais, o aham, símbolozinho do Instagram eu não vejo. Eu uhum. desliguei isso tudo, porque se eu ver, eu tenho curiosidade. Se eu tenho curiosidade, eu vou entrar e vou olhar. Eu vou ver o que que aquela pessoa me falou. Só que quando eu estou passando, eu vi outra coisa interessante, eu vou olhar ali e já perdi 40 minutos. Que podia estar fazendo? Pulando uma corda, um polichinelo, uma Podia estar caminhada, com meus filhos. lavando roupa, Podia lavar estar roupa. lendo. Podia estar fazendo alguma atividade em casa. Porque a vida nos pede tanto e Uhum. a gente nunca tem tempo para nada. A gente não tem tempo, fala que não tem tempo para cuidar da alimentação. E o nosso tempo está indo de forma com que a gente não percebe. É. E a vida vai passando e a gente vai perdendo. Vai passando, vai perdendo, e não só perdendo, né? Você vê que você não produz algo frutuoso. Uhum. Ano passa e você não cumpriu aqueles objetivos do ano retrasado ainda. Então, sempre há tempo de mudar. Uhum. Não importa se você teve a sua construção de vida ao longo dos seus 40, 50 anos, uma determinada rotina, hoje é o tempo de fazer diferente.
A cada confissão que a gente faz, Uhum. Deus nos dá uma nova nova história, né? Uma nova oportunidade para a gente fazer tudo diferente. E assim é com a nossa vida. Uhum. Assim é. Hoje eu posso fazer uma atividade física? Não. Beleza. Amanhã eu consigo? Pensa. Pensa no que você faz ao longo do dia. E não se renda aos pequenos prazeres. Não se renda aos pequenos prazeres. Você não é uma criança mais. Uhum. Muitas vezes a gente, como ser humano, a gente tem um comportamento muito mais animalesco. Só obedecendo aquilo. Ah, eu não fiz isso porque eu não tinha vontade. Ah, eu não fiz exercício porque eu não tinha vontade. Ah, eu comi isso porque eu tinha vontade. Então, peraí. Quem vive em função da vontade são os animais. A Uhum. gente não, nós somos reflexivos. Nós somos reflexivos. Então a gente está acima disso. A gente não pode descer ao patamar de animal. E ao mesmo tempo, né, a gente vê a sociedade botando os animais num patamar quase humano, É, infelizmente. infelizmente. Então, assim, nós somos seres racionais. Pare e Uhum. pensa. Não é nível de instrução. Não importa se você sabe ler ou não. Se você está vendo isso, você consegue fazer algo diferente para ser melhor, para ser uma pessoa melhor, para ser um cristão melhor, para ser um marido, para ser uma esposa, para ser um filho melhor. Todo dia é tempo da gente ser um pouquinho Você melhor. tocou num ponto interessante, até para a gente já caminhar para o final, que nós somos reflexivos Sim. e nós somos extremamente adaptativos. E aí eu ouvi uma vez acho que foi um médico, se não me engano, que ele falou assim: se eu tô sedentário hoje, por exemplo, o meu corpo não quer que eu saia dessa situação. Ele não quer, o meu cérebro não quer. O cérebro, ele é adaptativo, mas ele não gosta de mudança. Então nós somos assim. Então eu sou sedentário, eu não quero mudar. Então o meu corpo vai doer quando eu tentar mudar. Eu vou sentir desejo de comer uma coisa. Ah, comecei a fazer uma dieta e estou restringindo doce. Vou ficar com vontade de comer doce, porque eu naturalmente eu Uhum. sempre comia doce. Então o meu corpo ele não vai querer essas mudanças, porque ele gosta de estar do jeito que ele está. Então, se eu estou sedentário hoje e ele gosta de estar assim, gordinho, com energia sobrando, comendo docinho. Fiz uma transformação, depois de 6 meses, eu estou fazendo atividade física, tendo uma alimentação saudável, balanceada. O meu corpo agora não quer mais voltar a ser sedentário. Ele se adaptou. Agora, quando eu ficar sem atividade física, ele vai reclamar comigo, ele vai sentir falta da atividade física. Quando eu comer um negócio mais gorduroso ou muito doce, vai me dar um piriri, porque ele não está mais acostumado. Então, da mesma forma que o meu corpo quer ficar paradinho, quietinho, quando eu mudo ele para um corpo mais ativo, ele quer continuar ativo. Então, a questão é que muitas vezes a gente pensa assim, ah, é porque é chato. Muda, muda. Depois da mudança, você vai falar, não consigo ficar mais sem fazer uma caminhada, não consigo mais ficar sem comer fibra, uma fruta, um legume, Você porque meu estômago sente. entende o impacto disso no seu organismo. Uhum, Eu gosto muito de dentro do consultório, o nosso processo, né, de instrução ao paciente é uma prática de educação nutricional. uhum, Então é importante que você saiba qual é a função da fibra. uhum. Por que que a gente fala assim, ah, é importante comer fruta, tá? Então, assim, linkando isso que você falou, o nosso corpo tende ao conforto. Isso. Tende ao conforto. É muito confortável. Uhum. E a gente se adequa a isso, a gente para ali e fica. Por isso que a gente precisa sair dessa inércia, né? Uhum. Então, o cara lá, quando falou da lei, né, que a gente precisava de uma força para empurrar para o movimento, é exatamente isso. Isso Aham. tem que partir da gente. Não adianta você fazer atividade física só pelo seu marido. Um momento você vai ver que precisa partir de você. Uhum. Precisa partir de você. É curioso a questão da adaptação, que tive um período que eu tava com umas manchas na pele e a médica achou que era intolerância a glúten. E aí ela falou assim: olha, vamos fazer o exame, mas fica 1 mês sem comer glúten, porque independente se for ou não,
o glúten inflama, né? Então, você está com o corpo inflamado, tira o glúten por um mês. Tirar o glúten, gente, é tirar macarrão, pão, Tudo que é trigo. tudo que tenha trigo, eu teria que parar de comer. E para mim foi um sacrifício, porque assim, eu sou apaixonada por pão, por macarrão, por tudo que tem trigo. Porque eu acho que o trigo é Uhum. viciante. Para mim, eu acho que era, porque eu fiquei. Então, assim, eu passei a primeira semana louca, querendo comer pão, assim, enlouquecidamente. Depois de um mês, o meu corpo estava desinchado. E eu falei, eu não quero mais comer glúten. Aham. Você Porque eu, percebeu eu percebi como. um resultado no meu corpo que eu nunca ia imaginar. Uhum. E agora eu faço como São Francisco, eu encontro o termo médio, né? Eu não tenho pão nas minhas refeições, mas um de outro, uma vez ou outra. Uma eventual. Um eventual, eu gosto, porque ainda é saboroso, mas Sim. eu percebo o benefício de ficar sem ele durante todo o dia, né? Então, assim, às vezes a gente tem medo, eu fui forçada a fazer, por uma questão, uma alergia que eu achava que Aham. era na pele, então eu fui obrigada e percebi. Então, às vezes a gente tem esse preconceito de, ah, não vou conseguir. E a gente tem que pensar, Cris, que a gente tem que comer bem, nos preparando para os momentos de exceção. Uhum. Quando você encontra com algum amigo, com sua família, o encontro sempre acontece assim, em uma Na mesa. mesa e geralmente tem uma comida envolvida. Uhum. Você tem que se preparar para esse momento. Ali são as exceções. Uhum. Muitas vezes, dentro das nossas intervenções, a gente fala, ó, você vai controlar 42 refeições, beleza? Vamos tirar 10% disso. 4,2, né? Vamos arredondar para 4. Então, você tem 4 refeições que você pode furar. Você vai comer o que você quiser, mas só 4 refeições dentro de uma semana. Só 4 Nossa, a minha é só refeições. uma dentro de uma semana. Então, assim, claro, depende sempre da abordagem, né? Depende da pessoa que a gente está Não, lidando acho que é ali por causa da minha meta. também. É. Então, se a gente libera isso, é para a pessoa usar naquele momento. Aham. E isso você vai incutindo de forma devagar e você vai vendo que você consegue. Muitas vezes a pessoa fala assim, pensar na época de final de ano, né? Uhum. Natal, vai ter aquele Guloseima. tanto de comida e tal. Mas, cara, se você consegue fazer o seu café da manhã dentro do que você precisa, o seu lanche da manhã dentro do que você precisa, o seu almoço dentro do que é recomendado, o seu lanche da tarde dentro do que é recomendado, cara, você vai furar uma refeição, que vai ser o jantar, que vai ser a ceia. Uhum. Ah, mas o outro dia eu vou comer os restos e tal. Tá, separa e vai comendo isso de forma mais devagar ao longo do tempo. Você não precisa comer tudo em um dia só. A farofa dura uma semana na geladeira. Dura, dura. A gente tem métodos de preservação dos alimentos. Você tem um congelador em casa. É. Então, usa. Usa. Dá para a gente proporcionar isso, porcionar e se alimentar Uhum. desse tipo de alimento. Usar essa refeição ali a longo prazo. Não precisa morrer de comer em um dia só. Tá certo. Everton, queria agradecer muito a sua presença aqui no podcast, mas antes de encerrar, se quiser deixar um recado para o pessoal que está assistindo a gente, um convite para uma vida mais saudável, alguma coisa que a gente não tenha abordado aqui, que você queira finalizar para falar com o pessoal aí, fica à vontade. Ó, me procura lá no Instagram, o pessoal vai deixar o link embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, se você estiver precisando de um atendimento, pode me mandar mensagem, tá? Aqui na paróquia eu faço a oferta desse trabalho, né, de forma gratuita. Então entre em contato com a paróquia. Eu atendo todas as sextas-feiras pela manhã. Vai ser um prazer enorme, tá? Conversar com você. Então, se você estiver precisando, se você tiver alguma doença associada ao seu estado de saúde hoje, pode me mandar mensagem, eu farei o possível para te ajudar, certo? Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Por nada. Foi ótimo esse bate-papo. Espero que muitas pessoas possam mesmo se inspirar nessa conversa para ter uma mudança de hábito, de vida, né? Sim.
na alimentação e na parte física. E pensem, gente, o pouco que você faz hoje já é algo que vai te impulsionar para frente, tá? Não volte a ser como antes. Tente melhorar cada dia mais. Seja na alimentação, seja na atividade física, seja nos seus relacionamentos, seja no seu sono. Bola para frente. Para frente sempre, até o céu. Até o céu, com a graça de Deus. Com a graça de Deus e a Virgem Maria. Você que ficou conosco até aqui, muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar e comenta o que você achou. E movimente-se, cuide de você mesmo. Se conheça, conheça os seus limites, conheça o que você gosta. Deus sonhou com você. Imagina, Deus pensou o que você gosta de fazer, as suas experiências, Deus estava com você. Então vive essa experiência, não é só física, é espiritual também. Tenha esse contato consigo mesmo. Quereis conhecer a Deus? Conheça a si mesmo. Quereis se conhecer? Conheça Deus. E esse processo, tanto físico, cuidando da nossa alimentação, é um processo de autoconhecimento. Você conhecer os seus limites, o que você gosta, reconhecer os sabores, reconhecer isso que Deus criou, que são os alimentos e o nosso próprio corpo. Deus abençoe você, a sua família e até o nosso próximo Entre Nós.